Opa, opa, opa. E aí, meus filhos, vocês estão bom? Como é que vocês estão, rapaziada? Comenta aí que eu quero saber e eu vou estar lendo todos, então comenta aí. Agora bora pra essa obra pra lá de maravilhosa. Um portal gigante apareceu na frente dos heróis. Todo mundo ficou sem fôlego ao ver o enorme buraco que estava se abrindo diante deles. O deus da espada, Beirut, chamou Mollinger e Xiao-Chan e pediu que eles protegessem tudo, custe o que custasse. Olhando pro céu, o jovem disse baixinho que fazia 1000 anos que não nascia um novo deus da espada no mundo deles. O povo da espada achava que ele era forte o bastante para derrubar montanhas, e ele sonhava em ver o nascimento de um novo deus com seus próprios olhos. Agora, se o garoto pegasse a espada lendária, ele renasceria como um verdadeiro mestre da espada. O inimigo jamais imaginou que ele sobreviveria à queda daquele penhasco, muito menos que ele se tornaria tão poderoso. No ano em que Shang jogou do penhasco, o herói não morreu. Ele atravessou a fronteira e foi parar no mundo das espadas. Lá virou o novo deus da espada e agora ele estava de volta para se vingar do traidor. O jovem levantou a espada e com um só golpe cortou o ar. O ataque foi tão potente que rachou o céu da antiga terra. Então ele apareceu na frente dos seus alunos, Xiao Shen e Beirut. Ele disse para todos prestarem muita atenção, porque uma grande luta estava prestes a ter início. O herói voou pelos ares enquanto os alunos ficaram parados no alto do penhasco, olhando tudo com os olhos bem abertos. Ele sentia uma energia no ar que fazia o chão tremer com as batidas fortes. Mollinger olhou para Ye Xiao-Chan, que assentiu, dizendo que a hora tinha chego e que tudo iria finalmente começar. Enquanto isso, Xiao Shen falou sobre a tribulação do trovão, uma técnica que ele podia usar com apenas um golpe da espada. Todo mundo ficou chocado, ninguém acreditava que ele tinha força suficiente para abrir até um abismo. Ele continuou falando, pedindo que os alunos prestassem atenção, porque era assim que o verdadeiro mestre iria agir. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, os alunos correram na direção dele e acertaram um golpe direto no peito do coitado. Xiao Shen e Beirut ficou sem acreditar no que estava rolando. Mollinger disse que eles não tinham escolha e pediu ao mestre para não culpá-los, dizendo que o único erro dele tinha sido não ensinar a eles o verdadeiro poder da espada. E Xiao-Chan disse que agora que o mestre tinha morrido, a espada Beirut seria deles e que ninguém mais iria conseguir derrotá-los. Xiao Shen ficou parado no ar sem acreditar que os seus dois alunos tinham usado a confiança dele para atacá-lo. Mollinger se preparou para o contra-ataque porque sabia que o mestre como aquele não queria desistir tão fácil. E ele estava certo. Logo, uma energia poderosa começou a girar ao redor do mestre, formando uma onda de puro poder. Uma aura incrível tomou conta dele e os seus olhos ficaram selvagens. E Xiao-Chan ficou chocado sem conseguir acreditar no que via. De repente, um raio explodiu no céu e os golpes que vieram foram assustadores. Mollinger foi lançado para longe e quase não escapou de ser cortado pela espada celestial. Então ele disse que tinha uma solução para isso. Tirou um amuleto que brilhava com as cores de um relâmpago e explicou que aquele amuleto multiplicava o poder do trovão em 100 vezes. Depois ele disse que o mestre podia finalmente descansar em paz. Assim que ele terminou de falar, um clarão enorme caiu do céu e atingiu Xiao-Chan, Beirut. Os alunos taparam os olhos por causa da luz forte e quando o brilho passou, só restou uma marca queimada na pedra. E o lugar ficou em silêncio, rapaziada. Todo mundo que estava assistindo lá embaixo ficou sem entender, olhando para o céu que agora parecia diferente. O anel começou a cair lentamente do abismo no céu, soltando uma energia tão forte que parecia rasgar o ar. Os alunos perceberam que agora o poder da espada era totalmente deles e que ninguém mais poderia pará-los. No começo parecia que matar o mestre seria impossível, mas no fim nem as roupas dele restaram. Foi uma vitória fácil e total. Agora eles podiam aproveitar a glória e a paz. A partir daquele dia, Mollinger e Xiao-Chan viraram os novos donos do mundo e da espada, como verdadeiros deuses, enquanto Xiao Shen e Beirut desapareciam no tempo, sem rumo. Rodeado por uma energia forte de todos os elementos, o mestre lembrava que tinha dado a espada de osso de gelo para Mollinger, como um sinal de confiança, mas usou justamente essa espada para atacá-lo. E Xiao-Chan, que era um órfão criado e treinado por ele, também o traiu e foi quem enfiou a espada no meio do peito do cara. O mestre abriu os olhos paralisado, agora ele estava em um outro lugar, um lugar diferente e silencioso que ele conhecia muito bem. Demorou para ele entender, mas sim, ele havia voltado para a Terra, só que ali tudo parecia estranho e fora do lugar e nada era mais comum. Xiao Shen Beirut não tinha morrido, ele tinha ido parar em uma dimensão completamente distinta e diferente do que ele estava acostumado. Lá atrás, quando Xiao Shan o empurrou do penhasco, ele entrou no mundo das espadas e virou um deus. Ninguém imaginava que depois de 7.000 anos ele atravessaria o abismo e voltaria. O garoto fechou os olhos e a partir dali a energia da terra ficou tão fraca que ninguém sabia quanto tempo tinha se passado de verdade. Era um mistério e as folhas voavam pelo ar enquanto ele as cortava só com o olhar. O reino do deus da espada era formado pelos discípulos da seita, mestres, imperadores, senhores e deuses. Mas agora o lugar tinha sido atacado pelos próprios alunos. O reino caiu e não dava mais para chegar lá. Os canais de energia dentro do corpo dele tinham sido destruídos por
um raio, e se ele quisesse voltar para o mundo da espada, teria que reconstruir o próprio corpo, mudar tudo por dentro. A imagem da Terra também estava fraca na mente dele e não dava para saber se ele conseguiria voltar ou não para o mundo. Mas de uma coisa ele tinha certeza, os alunos que o perfuraram com a espada iriam pagar por isso, e eles iam ver com quem estavam mexendo. Enquanto isso, a história seguia na cidade de Shanghai, mais especificamente no parque de Gujianshan, na parte leste da cidade. Shen Beiru percebeu que não lembrava daqueles prédios novos sendo construídos por ali. Ele também não sabia o que tinha acontecido com seus pais e nem entendia quanto tempo havia se passado desde que ele havia emitido o pé da terra. A atenção dele se prendeu em um garoto que andava de skate, deixando o vento bater no rosto enquanto se divertia. Shanghai estava muito mais movimentada agora, cheia de gente por todos os lados. Beiru ficou chocado ao descobrir que estavam no ano de 2020 e muita coisa havia mudado, né? As meninas que passaram por ali ficaram surpresas ao ver que aquele menino estava usando um hanfu, uma roupa que era tradicional da China. Acharam que parecia que tinha de famílias rivais, né, antigas, e então decidiram que precisavam tirar uma foto com ele. Foi aí que o jovem finalmente entendeu. No mundo da espada tinha se passado 7.000 anos, mas na Terra só 7. Enquanto ele tentava entender tudo isso, uma senhora se aproximou dizendo que ele provavelmente estava indo para algum festival de cosplay. Ela começou a olhar a roupa dele de todos os lados, curiosa, querendo saber onde ele tinha comprado aquilo. Xiao Shen Beiru, surpreso, perguntou o que era esse festival de cosplay. 1000 perguntas passaram pela cabeça do coitado, mas não tinha ninguém para responder. A mulher, sem esperar, o puxou com força, dizendo que tinham que ir logo para o lugar do encontro, senão iriam se atrasar. O jovem pediu para ela não correr tanto, porque não iria conseguir acompanhar, e enquanto isso, uma multidão estava se juntando ao redor de 3 garotas muito bonitas que estavam posando para fotos. Xiao Shen, ainda confuso, continuou seguindo a mulher, e ele olhava tudo ao redor como se fosse um sonho estranho, sem entender nada do que estava rolando. A menina pediu licença à multidão, fingindo que tinha algo muito importante esperando por ela na frente. Quando os dois finalmente conseguiram abrir caminho, o casal os notou. A mulher ficou chocada ao reconhecer o rosto de Xiao Shen Beiru. Ela achou super estranho vê-lo ali, afinal aquele cara tinha sumido há 7 anos sem deixar notícia e nem rastros. O casal caminhou direto até ele, ainda sem acreditar que tinham encontrado o rapaz. Na cabeça deles, ele tinha desaparecido de propósito para não devolver um dinheiro que devia, e o jovem olhou para eles e reconheceu. Eram Xiao Shang e Shangguan Lu, mas ele não fazia ideia do que é que eles estavam falando. Os dois explicaram que depois que ele pegou 1 milhão emprestado de Kisha e não pagou, os pais deles tinham se mandado de vala, se é que vocês entendem. Por conta disso, os parentes pobres viviam com medo, já que várias famílias importantes guardavam ódio dele nesses 7 anos. Xiao Shen ficou chocado e ele não conseguia acreditar que seus pais agora tinham ido de F. Ele agarrou o pescoço de Shangguan Lu com os olhos cheios de horror e disse que queria ver Xishan imediatamente, pois queria entender tudo aquilo. Qiaowan, que estava por perto, ficou bravo e assustado ao ver que Xiao Shen parecia pronto para bater em alguém ali mesmo, sem mais nem menos. O herói pensou que depois de ter empurrado ele do penhasco, Xishan provavelmente ficou com medo do que poderia acontecer e tentou incriminá-lo. Os pais de Xiao Shen sempre foram pessoas fortes, mas aquilo tinha sido demais até para eles. Era difícil aceitar que tudo realmente tinha parado e acontecido desse jeito. Talvez aquele canalha tivesse mandado os pais dele de vala e inventado todas as provas para incriminá-lo, e Shangguan Lu ficou bravo, achando que o jovem estava agindo como se Xiao Shi lhe devesse dinheiro. Parecia que de repente todos os devedores do mundo estavam se achando importantes nesse momento. Shang então se virou para sua parceira dizendo que provavelmente aquela moça ali também estava vivendo com o dinheiro de Xishan, mas a garota respondeu que era a primeira vez que ouvia falar disso tudo e que não entendia nada e que nem conhecia essa tal de Kisha ou Xishan, sei lá. Ela disse que queria descobrir onde esse tal de Xishan estava para resolver tudo de uma vez, e Shong foi direto dizendo que não dava para isso acontecer. Ele achava que o jovem só queria sair e fugir dali, mas garantiu que ninguém deixaria. Disse que ia ligar para Shang Lu imediatamente. Também falou que se os pais do garoto ainda estivessem vivos, ficariam envergonhados com aquela cena. Xiao Shen pensou que logo tudo seria resolvido e limparia o seu nome e se vingaria daquele traidor. Nesse momento, seu amigo comentou que aquilo tudo estava indo longe demais e que Xiao Shen não deveria tratar o irmãozinho daquele jeito. A garota ainda disse que 1 milhão não era grande coisa e que ela mesma ajudaria a devolver a grana. O casal ficou em choque com aquilo, pensaram que além de tudo, aquele cara ainda conseguiu uma namorada rica e ainda pegou dinheiro que nem era dele. A conversa foi interrompida quando Xiao Shang começou a ligar para Xishan para contar o que estava rolando. Shang cerrou os dentes de raiva, pensando que em breve todos pagariam por aquilo, e enquanto isso Shang ouviu o celular dele tocar. Irritado, ele atendeu perguntando quem era, e do outro lado da linha, Shang, também bravo, disse que tinha encontrado Xiao Shen no festival e que Xi precisava ir lá na mesma hora. O cara ficou em choque pensando que aquele lixo ainda estava vivo. Prometeu que chegaria o mais rápido possível e se levantou decidido, pronto para ir até lá e resolver as coisas com o prota de uma vez por todas. Ele tinha uma questão pessoal para acertar com ele, e enquanto isso, Xiao também ficou furioso, esperando esse reencontro. O amigo de Xiao Shen achava tudo aquilo um absurdo e prometeu ajudar o cara a pagar a dívida, mas o prota estava atento, olhando ao redor porque ele sentia que mais alguém estava chegando. De repente, outro participante apareceu, abrindo caminho pela multidão e falou direto com o Xishan, dizendo que Murong Xiao Yu não ajudaria a pagar essa dívida. Também deixou claro que por respeito à família Murong, ele não brigaria com Xiao Shen, mas avisou que os dois deveriam se entender logo. Depois disso, ficou aquele silêncio pesado no ar e todos
todos se encararam. O prota percebeu que a energia do inimigo parecia meio esquisita, vamos por assim dizer, e o homem que estava ali apenas conseguia controlar até as forças do mal. Enquanto o casal olhava animado para Shi e Shang, eles o cumprimentaram com alegria. Kyo disse que achava que conhecia aquela garota e Shi confirmou. Ela era da família Murong e o seu nome era Xiao Yu, e ela era irmã de Murong Fei. Xiao Shen, ao ouvir aquilo, ficou muito surpreso, e Murong Fei tinha estudado com ele e Xiao Yuan também no colégio. E agora, por mera coincidência, a garota ao lado dele era irmã de Murong Fei, uma baita coincidência. Depois de pensar um pouco, o garoto disse, sem demonstrar emoção, que Shi e Shang poderia escolher como queria bater as botas. Todos se olharam, entendendo que a coisa ia ficar séria. O prota ainda avisou que depois ninguém dissesse que ele não deu chance. O adversário respondeu que ele estava certo, mas que falar bonito não ia adiantar de nada. Ainda provocou dizendo que o Sr. Chi estava muito nervoso e talvez fosse bom aprender uma lição. Shi Shen olhou nos olhos do prota sem acreditar que ele estava realmente planejando uma vingança ou coisa do tipo. Mas quando Shi Shen ouviu a ameaça, ele só riu dizendo que não tinha medo. Afinal, ele tinha dinheiro mais do que o suficiente para fazer até fantasmas trabalharem para ele. Logo depois, Shi pegou um monte de notas de dinheiro, foi até alguns homens e prometeu uma boa recompensa caso eles quebrassem os braços e a perna do protagonista. Vários rapazes bem fortes aceitaram o serviço e olharam para Xiao Shen com cara de poucos amigos. O prota olhou para eles com calma, analisando cada um. Achava até engraçado, porque eles claramente não faziam ideia de quem estavam enfrentando. Um dos caras ainda disse que se Xiao Shen não tivesse se metido no caminho do respeitado Sr. Chi, ele não estaria passando por isso. Murong Xiao Yu, que estava observando tudo, comentou que esses dois homens eram velhos conhecidos das artes marciais, especialmente convidados pela família Shi. Eles eram considerados grandes mestres, mas mesmo assim a amiga dela não parecia nem um pouco assustada, e até sorriu dizendo que estava tudo muito bem. De repente, um dos lutadores avançou com tudo, se empurrou do chão com força, pronto para usar uma técnica que ele achava que ia acabar com Xiao Shen fácil e ainda ganhar uma boa grana. Mas o prota desviou do golpe com a maior tranquilidade de todas. Na verdade, achou o cara bem lento e sem perder tempo o jovem levantou a mão e no instante tudo aconteceu. Com apenas um toque, ele fez o oponente gritar de dor e ser lançado para trás como se uma força invisível tivesse empurrado. Será que o golpe tinha sido tão forte assim, rapaziada? Comenta aí, o que vocês acham? O prota olhou com calma para os outros, se perguntando se mais alguém teria coragem de mostrar as suas habilidades. Então um dos caras se aproximou dele, dizendo que o seu nome era Ken Long. Ele dominava o primeiro estilo de luta e queria saber o nome do mestre que tinha acabado com o outro apenas com um toque. As pessoas ao redor começaram a perceber que o prota não era qualquer pessoa e tinha uma presença forte, uma energia interna do mestre. Murong Xiao Yu, surpresa, se virou para o irmãozinho perguntando se ele também era um mestre das artes marciais. O garoto respondeu que não era mestre, mas que sabia algumas coisas sobre o cultivo de imortalidade. Depois disso, Xiao Shen disse para os garotos saírem da frente e não atrapalharem, porque ele só estava interessado em Shi Shan e não se importava em machucar mais ninguém. Agora todo mundo percebia que ele tinha aprendido técnicas de artes marciais, mas não era só isso. A respiração dele era tão profunda que parecia ser de um grande mestre, coisa raríssima de encontrar. Ken, com desprezo, falou que mesmo que ele fosse um professor famoso, ninguém ali iria ter medo dele, não. Ainda provocou mais um pouco, dizendo que todas as compras daquele dia seriam por conta dele, na verdade por conta do Sr. Shi. As pessoas ficaram até agradecidas pela generosidade, achando aquilo um gesto incrível. Enquanto isso, o prota comentava com raiva que não gostava nada daquele sujeito, queria se livrar dele de uma vez por todas. Os outros ao redor concordaram com a ideia e falaram que iriam executar a ordem rapidinho. Alguns seguranças e policiais que estavam por perto se aproximaram, prometendo resolver o problema com o prota na mesma hora. Mas Xiao Yu deu um passo à frente, exigindo que eles parassem com aquela loucura. O prota olhou ao redor com desprezo e por dentro amaldiçoava todos eles em pensamento. Ele lembrava que tinha acabado de derrotar Xiao Shen com um único golpe, mas que Molineer e Yao Xiaochan também haviam deixado um ferimento feio nas suas costas. Enquanto a multidão começava a perceber que talvez fosse melhor ele ir embora, muita gente gritou para que ele saísse logo dali. Do outro lado, Shi Shan já se animava, pensando que ainda teria sua chance de acabar com Xiao Shen e mostrar quem é que mandava. Shi Shan perguntou se Xiao Shen finalmente ia parar de falar tanto. O garoto ficou em silêncio por alguns segundos, olhando firme nos olhos dele. Depois respondeu que a briga de verdade nem tinha começado ainda e que aquele não era o momento certo, mas que o dia ainda iria chegar e quando isso acontecesse ele voltaria para buscá-lo. Aí sim eles veriam quem é que sairia vencedor dessa situação. Depois de dizer isso, o prota se virou e foi embora. Um dos mestres de artes marciais que estava por perto percebeu que aquele jovem tinha uma aura tão perigosa que o seu corpo chegou até a tremer. Yang Lu começou a chorar muito e as lágrimas escorriam pelas bochechas dela. Shang olhou para ela, mas não disse absolutamente nada. Enquanto isso, outra senhora falou que o Lord Chi tinha que vingar Ki Guan Kanan, e então Kisha deu a ordem para que Ken Long que ele seguisse Xiao Shen e o eliminasse na primeira oportunidade. Mas Ken Long achava que aquilo era muito perigoso. Ele via que esse jovem não era alguém fácil de enfrentar ou coisas do tipo. Mesmo assim, o professor dele disse que não tinha medo de nada, a não ser talvez armas de fogo. Kisha garantiu que nenhum mestre se comparava a ele porque ele tinha dinheiro suficiente para pagar e fazer qualquer inimigo desaparecer. Enquanto isso, o prota foi até o shopping e experimentou um terno novo, mais moderno e de acordo
acordo com o estilo da época. De repente ele ouviu alguém chamando e era Morong. Ela se aproximou e o convidou para ir até a casa dela, mas o jovem recusou educadamente, agradecendo de novo por ela ter emprestado uma grana para ele comprar roupa. A garota disse que queria muito apresentá-la ao avô dela, que praticava artes marciais há muitos anos. Ela avisou que o prota tinha ofendido a família Kyozo e que eles poderiam querer se vingar. O garoto respondeu que ela não tinha com que se preocupar, que por enquanto todo mundo só estava de cabeça quente e se o destino quisesse, eles se encontrariam de novo. A menina ainda quis dizer mais alguma coisa, mas o prota já tinha acenado se despedindo. Depois disso, ele foi encaminhado até um grande shopping que tinha várias lojas. Murong ficou olhando para ele com um olhar triste e já era noite, e o prota seguiu pelo parque com um caminho pela lua. Ele levantou a mão e tocou uma árvore ali perto. Naquele momento, entendeu que a energia da terra estava muito fraca, parecia quebrada por dentro. Mas antes de qualquer coisa, ele precisava encontrar um lugar para se recuperar. Isso era urgente e o herói fechou os olhos, começando a imaginar cenas que o ajudassem a se concentrar. Ele ainda precisava de uma técnica poderosa de purificação corporal para melhorar ainda mais as suas habilidades com a espada Beirut. Ainda assim começava a preparação para o que viria a seguir, a grande limpeza do corpo do caos. O prota estava lendo sobre várias técnicas de purificação corporal com Bara e todas pareciam ótimas, mas ele sabia que o tempo da terra estava acabando e que o cultivo por lá estava ficando cada vez mais lento. Depois de um tempo lendo os textos, ele encontrou um que chamou sua atenção. Era o Sutra do Corpo Temperado da Névoa de Carmosim. Essa técnica era conhecida por ser uma das mais simples de aprender, além de fortalecer o corpo, e ela também ajudava a absorver energia espiritual ao redor. O problema era, onde ele iria encontrar essa tal aura necessária? Era um mistério, mas agora isso nem importava mais, ele só queria recuperar o equilíbrio interior. Sentado em uma pedra, o prota começou a se concentrar. A energia foi se acumulando ao redor dele e o momento certo havia chegado. Na manhã seguinte, ele teve muita sorte e bem na hora do amanhecer, um brilho especial vindo do poder da lua apareceu ao céu. Isso não só ajudou a curar parte das feridas dele, como também fez com que ele avançasse facilmente para o estágio intermediário do espadachim aprendiz. De repente, o garoto virou rápido, sentindo a presença de alguém se aproximando, e era uma garota que estava correndo em sua direção. Ela estava repleta de machucados, com o corpo coberto de hematomas, e ainda assim vinha com uma arma na mão. O prota logo percebeu que ela estava sendo perseguida, e o nome da moça era Long Janwei, a noiva de Shao Kanglan. Mesmo com os inimigos atrás dela, ela continuava correndo completamente determinada, tentando escapar a qualquer custo. Mal conseguia respirar, tadinha, de tão cansada, mas ela não desistia. O prota ficou impressionado, pois apesar de tão jovem, as habilidades dela com a espada eram incríveis, e sem perceber que ela já tinha até cruzado o limite que separava os comuns dos que tinham alcançado o reino da espada. Enquanto corria, Long Janwei gritou dizendo que usar armas de fogo no meio do dia era um crime, e os bandidos riram, respondendo que não estavam com flechas e estavam com medo de nada também, e que a lei também não estava assustando. Eles disseram ainda que se ela fosse inteligente, deveria se comportar direitinho, porque se o jovem mestre deles gostasse dela, poderia poupá-la. A garota foi firme e disse que preferia morrer a se entregar, só que de repente a espada escapou das mãos dela como se fosse empurrada por uma força invisível. Um dos bandidos irritado gritou perguntando quem tinha feito aquilo, e foi então que o prota apareceu, dizendo que levaria a garota com ele e que os caras poderiam ir embora. Os bandidos ficaram surpresos e Long olhou para o prota sem entender nada. Um dos criminosos debochou dizendo que aquele sujeito deveria estar cansado de viver e que eles iriam resolver isso agora mesmo. Mas aí, quando tentaram atirar nele, nenhum tiro acertou, e o prota interceptou todas as balas no ar como se fosse fácil. Depois jogou os projéteis no chão e falou com calma que eles ainda eram muito novos, e que se fosse para falar de combate de verdade, atirar nele desse jeito era pura perca de tempo. Rand comentou que Shao Shen nunca faria a mesma coisa duas vezes e que agora a garota iria com ele de morte de qualquer jeito. Mas os bandidos responderam na hora. Mesmo que ele fosse o mestre, estava desafiando a família Wu e deveria saber muito bem o que isso significava. Long agradeceu ao prota pela ajuda, dizendo que ele tinha salvado a sua vida, mas logo completou que, mesmo que ele fosse forte, seria impossível vencer alguém como Tao Wu. Afinal, os militares e políticos estavam todos do lado deles, e ela ainda disse que se um dia ele encontrasse um homem chamado Shao Kanglan, era para contar que ela não estava enganada sobre ele. O prota ficou surpreso ao ouvir aquele nome, e um dos bandidos olhou para Long e disse com sarcasmo que o garoto provavelmente estava com medo de ser punido. Ainda provocou dizendo que o prota parecia estar usando uma espada quebrada contra eles, e só de ouvir o nome da família Wu já estava até tremendo. Mas mesmo assim, o nosso herói ficou calmo e depois de pensar um pouco, perguntou para a jovem, qual era a relação dela com Shao Kanglan. Fazia anos que ele não via esse parente, esse nome, e agora era famoso por suas conquistas na Guerra do Leste. A garota respondeu que Shao Kanglan era o noivo dela e eles estavam noivos há 3 anos, e o casamento estava marcado para esse ano agora. Só que depois de irritar a família Wu, ele foi trancado atrás do muro leste e agora ela temia pela vida do seu amado querido noivo. Enquanto isso, um dos bandidos caiu no chão segurando o braço todo machucado, gritando para os outros prenderem a garota custe o que custasse. Long pensava triste que tinha crescido ouvindo as lendas sobre seu primo Shao Kanglan e as vitórias dele no Oriente. E agora ela mesma era parte daquela história como noiva dele e precisava de ajuda. Os bandidos correram em direção à garota, decididos a capturá-la, mas o prota ficou no caminho bloqueando a passagem.
verdade. Ele disse que repetiria o que já tinha feito antes, ela iria com ele e pronto. Os bandidos ficaram parados, sem saber o que fazer, surpresos com a ousadia do prota. Long Jaowen também pensava que tinha treinado com a espada por 25 anos, mas agora parecia inútil, principalmente quando o inimigo estava armado e ela completamente exausta. Mesmo assim, a garota pegou a espada com firmeza, sua última esperança, a sua última força. Os oponentes ficaram olhando, lembrando que aquele era o território da família Wu, uma das mais poderosas, e que mesmo o prota, se fosse um mestre, ao enfrentar eles ali, não escaparia das consequências. No final, o nosso herói se virou para Long, pronto para agir de novo. Long Jaowen respondeu dizendo que aprender técnicas de espada não era inútil, ainda mais porque ela tinha acabado de começar. Se colocou na frente, pronto para quando uma espada afiada veio voando na direção dela. O prota explicou que as técnicas de espada não eram só para mandar de vala, mas também para fortalecer o corpo. Essas técnicas tinham um poder enorme, mas levavam 20 anos para serem dominadas. Por isso, os antepassados da família dos dragões simplificaram tudo em exercícios fáceis para melhorar a saúde. Mas ele deixou claro que esses métodos significados não ajudavam contra armas de fogo. A garota ficou muito surpresa porque ela não sabia como o mestre sabia dessas coisas. Enquanto isso, um dos bandidos perguntou qual era o nome daquele homem que controlava uma espada que parecia até flutuar no céu, algo que era praticamente incrível. O herói respondeu que se chamava Xiao Shen e que por ter insultado a noiva do irmão dele, Shao Kahn, eles poderiam até perdoar se arrancassem o próprio braço direito. Mas os bandidos cheios de arrogância disseram que estavam dispostos a morrer pela família Wu e que não aceitariam esse insulto. Eles sugeriram que se separassem em paz e que não tentassem mais capturar Long Jaowen, e o prota respondeu que para eles não passavam de formigas e avisou que iria contar até 3. No exato momento em que ele terminou de contar, os bandidos abriram fogo, mas nenhuma bala acertou. Eles não conseguiam entender quem era aquele cara na frente deles, parecia coisa de outro mundo. Em vez de falar, o prota se levantou do chão e brandiu a sua espada. Ele deu um golpe forte, esmagando o inimigo de um jeito espetacular e totalmente inesperado. Long não acreditava no que estava vendo, a força daquele jovem era incrível. Depois o herói perguntou se ela estava bem e olhou para ela com preocupação. Quando pegou o pulso dela, percebeu que o coração estava acelerado e que ela precisava descansar. O garoto se apresentou dizendo que se chamava Xiao Shen, que estava ali para ajudá-la. A prima de Shao Kahn, que estava com eles, comentou que então Zhong Longwen era nora dele e que poderia chamá-la assim. Mas logo em seguida, Xiao Shen sentiu que alguém estava olhando para eles e disse com um tom de desprezo que não era hora de brincadeiras. O herói pegou uma folha que estava crescendo na árvore e jogou com toda a força. A folha voou cortando o ar como uma flecha. Depois o menino disse para Long Jaowen que iria procurar umas ervas para ajudar na cura dela. Quem estava observando ficou muito surpreso, parecia impossível que uma simples folha tivesse causado machucado. Os dois então foram para alguns arbustos próximos e o herói percebeu que a energia da cidade moderna era muito fraca, até encontrar a erva que para o sangue levou meio dia, diferente do mundo da espada imortal onde ela crescia a cada passo. O jovem fechava os olhos e concentrava toda a sua energia nas mãos. Assim, um poder forte apareceu ao redor dele e as plantas e flores perto começaram a mudar. Mesmo sem uma fornalha de alquimia, o nosso herói conseguiu fazer 2 pílulas simples. Nunca tinha imaginado que conseguiria usar remédios tão fracos e ele deu as pílulas para a companheira que falou para ela tomar. Mas a garota deu um passo para trás, assustada, perguntando o que era aquilo. O prota explicou que era uma pílula de cura feita sem fornalha de alquimia e ela podia ser mais fraca que o normal, mas seria suficiente para ajudar a senhorita. Ele também contou que, como seu avô dizia, a alquimia, a arte da alquimia, tinha se perdido há centenas de anos, e a garota não acreditava que o prota sabia de algo, desse segredo. De repente, Long se ajoelhou surpreendendo o herói que não entendeu o que ela queria fazer. Com lágrima nos olhos, ela pediu para ele ajudar a salvar Shao Kahn, e a garota disse que ele tinha irritado a família Wu e que agora sua vida estava em perigo. O prota ficou chocado. O seu primo era um dos mais importantes da hierarquia. Como alguém da família Wu poderia desafiar ele? Long respondeu que o mundo havia mudado e Shao Kahn não era mais o mesmo de antes. O jovem pediu que ela se levantasse e disse para não chamá-lo de mestre, afinal ela era sua nora. Shao nunca tinha percebido como a realidade moderna era cruel, diferente do mundo gentil da espada imortal. Ele fez uma promessa ali, faria tudo para salvar o seu primo, custe o que custasse. Ele se virou e falou que tinha algumas coisas para resolver primeiro, mas assim que terminasse eles iriam começar o plano na hora. Enquanto isso, no clube de karaokê Gant, Jin Han estava relaxando com várias garotas. De repente, um dos seguranças entrou correndo na sala, todo preocupado, falando pro jovem que tinha um sério problema. Jin Han perguntou, meio grosso, o que tinha rolado, e o segurança disse que o bispo de Jinlong tinha sumido e ninguém sabia onde ele estava. Jin Han ficou muito bravo, jogou o copo na parede e fechou os punhos com raiva. Então o homem entrou de repente, ninguém esperava por ele, e os seguranças se afastaram rápido, completamente assustados, como se fossem bonecos. Kisha, meio confusa e irritada, perguntou se aquele era ele de novo, aquele cara, se ele queria mesmo morrer. E o prota, calma, mandou ele sair do caminho, senão as consequências iam ser muito ruins. Mas o cara só deu ordem para os seus guardas. Alguém tinha que matar o visitante na hora. Um dos seguranças correu em direção a Xiao Shen para proteger o chefe, querendo mostrar que era fiel, mas o herói empurrou ele com força. O segurança voou e caiu no chão sem conseguir se levantar. Jean ficou perdido e as garotas começaram a correr assustadas. O prota chegou perto, olhou com raiva pro inimigo e disse frio que ele já tinha vivido demais. Depois pegou ele pelo pescoço e falou que era hora de pagar por tudo que havia feito. O homem ficou desesperado, implorando para não morrer, dizendo que pagaria qualquer coisa para salvar a vida. Mas o prota deu um sorriso de desprezo e falou que ia deixar ele ir, só que não do jeito que ele esperava, e então jogou ele contra a parede com força. O homem escorregou para baixo e o prota disse que uma morte fácil seria até bondade, e que ele iria começar a quebrar tudo para ele. O cara ameaçou e falou que não iria
deixar o Prota sair vivo, mas o nosso herói respondeu frio que não se importava quantas pessoas ele conhecesse. Ele sempre iria proteger Long e não iria deixar ninguém falar mal dela. A menina respondeu preocupada, lembrando que a família Shi e Wu controlavam toda a economia de Jiangyou. Ela ainda falou que mesmo se Shi Shan não sendo o herdeiro principal, ele tinha muitos recursos e influência. O Prota achou perigoso, mas deu risada, falando que não precisava se preocupar tanto, porque não entendia como umas poucas centenas de pessoas iriam ajudar naquela situação. Nesse momento, ele ouviu uma voz da multidão e viu alguém chegando. Era o líder da gangue do Rei Long, um homem grande e sério, acompanhado por vários capangas armados. O inimigo logo avisou o Prota, todo arrogante, para não mexer com o chefe dele, e ainda falou que alguém tinha trazido o cachorro da família Shi para aquele lugar e que virou um canalha. Mandou os homens atacarem o estranho na hora e a galera começou a gritar vários e vários xingamentos. E agora, alguns bandidos avançaram com paus e punhos cerrados. Mas Shang Shen falou com desprezo que não iria perder tempo com aquela turminha do bagulho. Num piscar de olhos, um dos seguranças mais perto bateu a cabeça no teto e foi Xiao Shen quem segurou esse infeliz para cima com força. Calmo, o herói avisou que quem não quisesse morrer tinha que sair dali rápido e Ren Long viu que aquela multidão, surpresa, começou a se afastar pela primeira vez. E o vilão até que ficou confuso. Ele entendeu que quem estava enfrentando o verdadeiro mestre, né, e alguém podia derrotar qualquer um com um só movimento. Admitiu o erro, caiu de joelhos e pediu desculpas sem saber com quem tinha mexido. O Prota nem respondeu, só se virou e saiu com Long Juan. Depois eles foram embora e Xin Long mandou seus homens irem atrás de lutadores mais fortes e contar tudo para a família. Os seus seguidores concordaram na hora e começaram a agir. O Prota e a garota saíram juntos e a garota percebeu que o Xian Kanlun também tinha sumido e estava em perigo. O Prota perguntou quem na família tinha feito isso com seu primo e a menina respondeu que foi o segundo filho da família, o Wandelion. De repente ela começou a chorar e uma voz familiar saiu do canto fazendo a senhora pular completamente assustada. Era Wandelion, que disse que tinha mandado gente atrás dela porque era Long Jiawen. Ela sussurrou com medo, achando que era ela mesma que tinha acabado de ver. Xiao Shen deu um passo à frente firme, perguntando o que tinham feito com Xiao Kun. O inimigo respondeu que tinha contratado várias pessoas para se livrar dele e que agora iria rolar uma luta contra 3, né? Justa, né? O Prota zombou dizendo que ele estava passando dos limites e que logo iria se arrepender. Sem pensar, o sujeito deu um soco no rosto do Prota, que voou vários metros para trás e caiu levantando poeira. A multidão ficou chocada, todo mundo ficou preocupado com o jovem mestre sem saber o que iria acontecer depois daquele golpe. Mas Xiao Shen olhava para eles com desprezo, seu olhar furioso mostrava que ia dar problema para todo mundo. O jovem se levantou com força, levantando poeira, cortando o ar com barulho. Ele acertou os inimigos mais perto com toda a sua força, sem deixar ele reagir. Outro lutador levou um golpe forte e certeiro do lado, e depois disso, o Prota deu um chute giratório no terceiro cara, que voou longe. Wandelion rangeu os dentes, confuso sem entender com quem estava lidando agora. Mas o Prota pisou na cabeça dele em silêncio e o coitado só conseguiu grunhir. Long Jiawen entrou rápido na conversa, dizendo que se o Wandelion fosse destruído, Xiao Kunlun nunca voltaria. Wandelion começou a falar que tinha muito dinheiro, que era o segundo herdeiro da família Wu e que Xiao Shen poderia pegar o que quisesse do irmão dele. Mas o Prota já sabia quem ele realmente era, um canalha que merecia tudo de ruim que estava acontecendo. O herói apertou a palma da mão de Wen, dizendo com firmeza. Wen ficou completamente assustado, soltando umas correntes mágicas e começou a tremer, todo em pânico. Gemia sem entender nada do que estava rolando e Xiao Shen disse frio que tinha quebrado todas as articulações dele, que agora ele e Xin Chan eram irmãos de... aleijado. Wen continuou gemendo, prometendo que não iria deixar as coisas assim e pediu que sabia com quem tinha feito aquilo. Sem olhar para trás, o Prota falou seu nome e saiu da cidade, com a cabeça erguida. Naquele momento, Xin Long apontou para ele. Xiao Shen apontou o dedo para o velho e lembrou que foi ele quem derrotou o Mestre Qi. O velho respondeu meio bravo que o menino era forte, mas cruel e egoísta demais para machucar alguém. Ele disse que se o Prota se ajoelhasse e o reconhecesse como seu mestre, poderia sobreviver. O Prota respondeu com frieza que entendia tudo, mas que aquele homem não era digno. O velho falou que depois de 75 anos de treino, ele tinha acabado de alcançar o pico do reino da purificação do Qi. A multidão ficou indignada e começou a fazer barulho. Os jovens nem ousaram ser desrespeitosos com o ancião Murong, que treinava artes marciais muito antes deles nascerem. O velho comentou surpreso que era estranho como Xiao Shen sabia que ele tinha alcançado o reino da purificação de Qi e treinava há 75 anos. O Prota explicou que aquele homem só estava tentando parecer meia-idade, mas ainda precisava dos comprimidos do elixir da vida, e o herói poderia dizer muito mais, mas achou que não valia nem a pena continuar. Então o jovem apertou a mão do companheiro e disse com firmeza que eles iam partir, não tinha mais nada a perder. Mas a multidão ao redor não deixou eles saírem fácil e rapidamente preparou as armas. Xiao Shen afastou todos num instante. Seus movimentos eram rápidos e precisos e nenhuma bala o acertava, e ele disse calmamente que não queria matar todo mundo, que eles eram só formigas e que era melhor saírem do caminho enquanto ele estava de bom humor. As pessoas ficaram chocadas, aquele cara estava pegando as balas com as próprias mãos como se fosse algo impossível, e então começaram a recuar rápido. Só um ficou, Murong Rei, o ancião da gangue do Dragão Verde, que admitiu que não tinha reconhecido o rapaz no começo e pediu misericórdia. Murong achou o nível do Xiao Shen incrível e ele escondia sua força muito bem e parecia um lutador comum.
comum sem nada de especial no corpo. Morong ficou surpreso como o jovem não só sabia o seu nível, mas também pegava balas com as próprias mãos. O prota percebeu que a energia da cidade era fraca e que cultivar ali por 70 anos era perca de tempo. Ele falou que buscava 2 objetivos: manter a juventude e ficar mais forte, mas sem perder tudo no final. Por dentro, o herói sabia que apesar dos erros, ele era um cultivador raro e muito poderoso, e o velho ficou vermelho, dizendo que o jovem era muito generoso, já que tinha força sem precisar de tesouros ou poções. Ele avisou que depois do que aconteceu, as famílias Shi e Wu não iriam deixar barato, mas que ele iria proteger eles por muito tempo. Long Zhaowen respondeu que estava se arriscando porque a vingança dos 2 clãs podia ser muito cruel. Morong Wei falou calmo que nem as famílias mais poderosas eram páreo para a gangue dos dragões verdes. O prota já tinha ouvido falar dessa gangue no mundo da espada. Provavelmente foi criada pelos ancestrais deles antes de subir ao poder. O velho disse que tinha muitos tesouros raros e que estava disposto a dividir tudo em troca da ajuda do jovem, e o prota aceitou na hora. Depois disso, Morong falou que Shenlong deveria se ajoelhar e agradecer ao mestre por toda aquela bondade. Shenlong se aproximou do prota, mesmo com as pernas tremendo de medo, e logo começou a chorar pedindo misericórdia e que o grão-mestre fosse generoso com ele. Morong prometeu punir o servo que não merecia, mas Xiao Shen disse que nem valia a pena ficar bravo com uma formiga tão fraca. Ele falou que ele deveria contar tudo para as famílias Shi e Wu, porque ele mesmo iria conversar com eles depois. Logo, os heróis chegaram ao dojo Shenlong, e que pertencia ao velho Morong. Entraram em um lugar espaçoso e bem cuidado, e o velho cumprimentou eles com educação, dizendo para se sentirem em casa. O protagonista ficou surpreso com o tamanho do dojo no meio da cidade e perguntou qual era a ligação dele com Morong Xiaoyu. Ray Hyue confirmou que ela era a neta dele, apesar do temperamento difícil. Xiao Shen admitiu que devia dinheiro para ela e pediu ajuda para sua amiga trocar de roupa. Morong esfregou as mãos satisfeito, falando que a neta tinha agradado o grão-mestre e prometeu cuidar de Long Zhaowen, porque as famílias sempre foram amigas. Xiao pensou em Shen com carinho, agradecendo mentalmente por não ter esquecido dela. Enquanto isso, Wei e Xiao sentaram no chão e o velho começou a falar sobre a sua história nas artes marciais. Ele contou que estudava desde criança, conheceu muitos mestres, mas nunca tinha ouvido falar do jovem Xiao Sheng. O prota respondeu que levou 30 anos para virar mestre, mais 30 para ser um grande mestre, que alcançar o nível do Qi era uma grande conquista já. Wei respondeu que tinha um pedido antigo para fazer ao convidado. Ele queria muito achar um mestre de verdade para aprender a lutar. O homem tinha esperança de que Xiao Shen aceitasse ensiná-lo, porque ele logo entendeu que tipo de mestre era aquele. Mas naquele momento, um estranho apareceu falando com força para o jovem, dizendo que já tinha visto esses falsos mestres várias vezes e achava que Man Ray tinha perdido a cabeça na velhice, confundido aquele cara com um verdadeiro mestre de luta. Então Morong Xiaoyu chegou do nada, ficou super feliz ao ver Xiao Shen e não conseguiu esconder a emoção. Ela correu para ele, deu um abraço apertado e falou com muita alegria como era bom que o destino tivesse juntado eles de novo. Long Zhaowen, que já tinha trocado de roupa, olhou para o prota com gratidão, vendo o cuidado que ele tinha com ela. Rei criticou o jeito da filha, dizendo que deveria se ajoelhar na frente do mestre Xiao para mostrar respeito, mas Seng ficou bravo e atacou o jovem com os punhos. Acusou Xiao de trair o pai e tentar conquistar a filha dele, e quando ia acertar o golpe, o prota parou com facilidade, usando só 2 dedos, deixando todo mundo de boca aberta pela rapidez e precisão. O jovem falou meio de brincadeira que aquele homem era corajoso mesmo, porque com o estômago machucado, aquele ataque podia ser perigoso. Morong Seng ignorou, dizendo que não iria desistir e ia lutar até o fim, mas de repente começou a se sentir mal e perdeu o equilíbrio. Ficou meio tonto e sem entender o que estava acontecendo com o próprio corpo. Zhaowen e Morong Xiaoyu se olharam preocupados, sentindo que algo estranho e assustador estava para acontecer. Até Morong Wei ficou surpreso porque tudo estava acontecendo rápido demais e ninguém conseguia entender direito. O filho ficou confuso, achando que tinha perdido a força, mas o prota falou que isso tinha a ver com o estilo Hongari e o jeito do tigre. Xiao Shen percebeu que a técnica de Morong Seng era forte, mas ele mesmo tinha sido meio apressado e mexeu no chiado rápido demais naquela hora. Rei fechou os punhos de raiva e mandou o filho pedir desculpas para o mestre Morong na hora. Seng, meio relutante, admitiu o erro e fez uma reverência enquanto o prota caminhava com calma, mesmo sem gostar muito da situação. O protagonista se aproximou dele e tocou o peito de Seng com o dedo, de um jeito tranquilo. Isso fez o cara soltar um grito de dor sem querer, mas depois de um tempo ele percebeu que conseguia respirar melhor. O peito não estava mais apertado e sua energia começou a circular normalmente de novo. Morong Xiaoyu ficou impressionada, falando que o irmão dela era um verdadeiro gênio por ajudar o cara tão rápido assim. Rei ficou também surpreso com o que viu, lembrando o filho que ele precisava se ajoelhar e mostrar respeito para o mestre que tinha feito aquilo por eles. Mas Shen ficou desconfiado com uma cara estranha, dizendo que sentia algo estranho no que estava rolando. O prota achou ele muito teimoso, mas como ele era o pai de Xiaoyu, valeu a pena ajudar. Então o jovem se ofereceu para mostrar a técnica da forma dupla do tigre e da garça. Essa era uma técnica antiga e muito forte que mistura força e agilidade, e Shen falou ainda que, mesmo se o protagonista tivesse ajudado no caso, isso não dava direito para ele mandar nele, porque a técnica do tigre e da garça era a maior arte, que levava pelo menos 40 anos para dominar e só uns poucos conseguiam aprender. Rei, irritado, deu um tapa na cabeça do filho desobediente e mandou ele parar de falar asneira. Mas Seng ainda continuou insistindo que não acreditava que um cara tão jovem podia ensinar alguma coisa para ele. Xiaoyu, baixinho, mas firme, lembrou o pai do que o prota fez por ele já falava, e que deveria confiar no nosso herói. Enquanto isso, o prota explicou calmamente que a técnica do tigre e da garça é um jeito de lutar com socos, onde o mais importante
importante não é a posição do corpo, mas a força do golpe. Ele falou que não precisava imitar o tigre ou o guindaste, só precisava direcionar a força com o coração, fazendo o golpe parecer a força de um tigre e a precisão de um garça. As garotas que assistiam ficaram impressionadas com os olhos cheios de admiração e alegria. Rei e Shen ficaram surpresos sem acreditar no que estavam vendo, porque o jovem realmente conseguiu fazer a técnica lendária. Todo mundo ficou de boca aberta vendo os movimentos da técnica. As formas do tigre e do guindaste pareceram no ar como se tivessem ganhado vida nos livros antigos. O prota levantou o punho com um olhar focado e cheio de força, e ele podia sentir a determinação de um verdadeiro mestre. Rapaziada, eu não sei o que é guindaste, cara. Já é a quarta obra que eu vejo na tradução que deu isso, mas enfim, né, cara? Lá no manhwa tudo bugado, o que é isso? Ele ficou surpreso com o que viu e percebeu que o jovem na sua frente não era qualquer pessoa, mas alguém que merecia muito respeito. Então ele se ajoelhou e falou que Xiao Shen era realmente um mestre incrível, capaz de mostrar uma técnica que muitos achavam que estava perdida, e Shen e as garotas começaram a rir de alegria vendo algo que parecia impossível acontecendo bem diante dos seus olhos. O velho todo animado disse que ao olhar para o jovem sentiu uma inspiração que já tinha esquecido há muito tempo. Xiao Yu, cheia de admiração, segurou o protagonista falando que ele era realmente uma pessoa especial. Mesmo assim, Shen ainda não conseguia entender como um garoto tão jovem poderia ser um mestre tão poderoso e habilidoso. Long lembrou com calma que o prota não era só um lutador forte, mas também tinha um talento raro para controlar o Ki, e ela também tinha visto isso. Essa confusão deixou Xiao Yu e o avô ainda mais chocados, sem saber o que dizer. Até Shen ficou sem palavras por um momento, percebendo com que tipo de pessoa estavam lidando. Long Wan também continuou dizendo que se Xiao Shen era um espadachim muito habilidoso, que sozinho derrotou pessoas enviadas pela própria família Wu e até usou armas de fogo, mas nem isso salvou eles. Todo mundo ficou boquiaberto, porque não esperavam que algo assim fosse possível no mundo deles. Enquanto isso, o prota falou com calma que controlar o Ki não era tão difícil como parecia, e se dominasse e entendesse era o que realmente importava. Os membros da família começaram a conversar baixinho entre eles e concluíram que o jovem provavelmente vinha de um lugar onde essas habilidades eram comuns, então não era de se esperar tanto. Xiao Yu, curiosa, disse que queria muito saber mais sobre esse lugar misterioso de onde o cara tinha vindo e respondeu que, segundo registros antigos, existia um templo no Monte Kanlan e a cada 500 anos, um discípulo desse templo descia para o mundo humano. Ele ainda falou que até o fundador do clã Xin Lanbang era um desses discípulos que passou no teste desse mundo. Xiao Yu olhou para o prota surpresa, pensando se ele poderia ser uma dessas pessoas que viriam de Kanlan, mas no momento seguinte o avô dela bateu na cabeça, avisando severamente que não era certo ficar fazendo esse tipo de perguntas. Explicou que toda geração passa por exames e só quem passa volta com honra. O fundador do clã Xinlong criou uma sociedade poderosa e ganhou o elixir da imortalidade. Os celestiais geralmente escondem quem realmente são para manter as suas missões de segredo, e a criança provavelmente nunca vai contar a verdade, porque se revelar a identidade, a missão pode acabar fracassando. Enquanto isso, Xiao Shen perguntou ao Sr. Morang se o primo dele ainda estava vivo e se tinham conseguido alguma notícia. Long agradeceu muito ao jovem por se lembrar de perguntar sobre o cara, mesmo com tudo que estava rolando. Morang garantiu que se pedissem ajuda faria de tudo para ajudar, principalmente em algo tão importante assim. Depois mandou o filho trocar de roupa rápido e descobriu o que tinha acontecido com o irmão de Xiao Shen. Mas quando Morang Sen ia fazer isso, o pai parou e falou que ainda não tinha agradecido ao mestre que ensinou a técnica do tigre e do guindaste e fez o fluxo de Ki voltar ao normal. O prota respondeu que não era nada demais, que tinha ajudado de coração, e Morwen ainda percebeu que o jovem era um verdadeiro mestre e que conhecimento precisava ser passado, senão não teria valor. Depois disso, Morang Sen olhou para o protagonista com gratidão e prometeu que se precisasse pediria ajuda de novo, e Xiao Yu disse ao jovem para não ficar bravo, explicando que o avô já tinha sido enganado muitas vezes e por isso o pai era tão desconfiável. O velho então falou para a neta ir com ele porque precisava conversar a sós com o mestre Morang. Hai explicou que Sheng era filho do irmão dele, que tinha sido assassinado, e que ele passou a vida toda treinando para vingar o irmão, mas que nunca ficou realmente forte. Por isso ele decidiu pedir ajuda. Xiao Shen percebeu que Murong Hai já tinha conseguido muito nas artes marciais e provavelmente era um dos mais fortes da cidade, então não precisava se esforçar demais. O velho respondeu que para ele isso era uma questão de honra, porque tinha alguém superior a ele, chamado Wen Jalian, chefe da família W, que tinha chegado ao nível de grande mestre. Xiao Chen disse que não via problema nisso e que ficaria de olho na situação. Murong Hai falou que também queria ficar mais forte se continuasse treinando, mas estava curioso para saber qual nível Xiao Shen tinha alcançado. O herói respondeu que se fosse para julgar pelas classificações de mentor, mentor novato, mentor mestre e grande mestre, provavelmente Xiao Chen disse que estava no nível de mentor. O velho sorriu e falou que, apesar da idade, não devia mentir, porque ele tinha visto com os próprios olhos do que o jovem era capaz. Xiao Shen, sem entrar em muitos detalhes, perguntou se na sociedade Tsun Lun tinha alguma relíquia ou item especial que pudesse ajudar ele. Murong Hai confirmou que essas relíquias existiam e se ofereceu para levar Xiao Shen até o antigo pavilhão do tesouro para mostrar tudo pessoalmente. As moças foram junto com eles. O pavilhão era velho, um dos melhores de Jiangsu, cheio de antiguidades, artefatos raros e mais coisas incríveis. Murong Hai disse que não queria se gabar, mas pavilhões como aquele, com tantas relíquias valiosas, eram muito raros e quase impossíveis de encontrar. Enquanto isso, Xiao Shen
Chen perguntou se Murong Xiaoyu conhecia Long Jaewan. Ela disse que sim, que eles estudavam juntos na Universidade de Hangzhou e que a irmã mais velha de Long Jaewan estava no mesmo curso de mestrado que ele. Xiao Chen então achou que talvez eles também conhecessem Yesha Huan, que era amiga de Long Jaewan. Murong Xiaoyu confirmou que conhecia sim, porque eles estudaram juntos na escola e na universidade, e que naquele dia ia ter uma reunião dos ex-alunos do Murong. Xiaoyu convidou Xiao Chen animada para ir com eles, e ele aceitou. O jovem pensou que não via Yesha Huan fazia 7 anos, e queria muito saber como ela estava, mas Murong Hai interrompeu e falou que não se deve visitar a professora de mãos vazias. Ele falou que Xiao Chen podia escolher o que quisesse, e apontando para a mesa, mostrou várias caixas lacradas, cada uma com algo muito valioso dentro. Cada uma podia ser um presente importante. Murong Xiaoyu explicou que aquelas caixas tinham 100 anos e que o avô dela cuidava muito bem delas. Ela disse que, se uma pessoa estivesse quase morrendo e tomasse uma das pílulas dentro delas, poderia viver mais um ano. Yuan ficou surpresa e falou que nunca tinha ouvido falar de algo assim. Mas Xiao Chen disse que, apesar de ser algo bom, ele estava mais interessado no que tinha dentro das caixas. De repente, pictogramas brilhantes apareceram na frente dele, formando um desenho complexo que juntava as energias do Yin e do Yang. Xiao Chen falou que era proibido mexer naquilo, porque eram relíquias divinas. A espada pertencia a um antigo celestial. Uma vez, alguns anciãos que não acreditavam em espíritos tentaram destruí-los. As meninas que assistiam a tudo ficaram totalmente confusas, sem saber o que dizer, e ficaram assustadas. Enquanto isso, Murong Hai falou preocupado que a situação estava fugindo do controle, porque o selo que prendia a espada tinha quebrado e que todo mundo precisava sair do pavilhão rápido. Mas já era tarde. A espada explodiu, atravessou o espaço e brilhou muito forte, mostrando um poder que poderia abalar até os mestres mais experientes. Ela veio voando rápido em direção a Xiao Chen, que ficou calmo, nem tentou desviar. Long Yuan gritou, assustada, pedindo para ele tomar cuidado porque a espada era muito perigosa e o que poderia acontecer era imprevisível. Xiao Shan sorriu e disse que não seria fácil controlar isso. Murong Hai avisou sério que era preciso ter muito cuidado com a espada, porque ela tinha absorvido muitos espíritos ruins durante os séculos, e seu poder poderia até machucar um mestre experiente. Mas naquele momento, Xiao Shen já segurava firme o cabo da espada, juntou energia nas mãos, fechou os olhos e se conectou com a arma. Ele disse que mesmo sendo difícil, ainda conseguia controlar a espada e usar o poder dela. Seus olhos brilharam forte e ele voltou a ter uma expressão confiante. Toda a sua presença mostrava força e segurança. Murong Hai e as duas garotas não conseguiam parar de olhar, estavam chocados com o que viam. Depois o jovem levantou a mão e nela apareceu um anel que brilhava tanto quanto a espada. Ele percebeu que tanto a espada quanto o anel eram incríveis e agradeceu ao ancião dos elixires pelo presente milagroso. Murong Hai disse que não precisava agradecer porque estava disposto a dar as relíquias de graça. Xiao Chen falou que precisava descansar um pouco em um lugar tranquilo e que se tivesse dúvidas, eles conversariam depois. O herói lembrou que na sua vida passada, ele foi destruído justamente porque não dominava o estilo da Ursa Maior, mas agora ele já sabe esse estilo perfeitamente. Enquanto isso, na mansão da família Wu Zhenglong, eles contaram que os homens falharam. Eles nem conseguiram lidar com uma garota. E a chegada de Xiao Chen bagunçou todos os planos. O cavaleiro mandou descobrir onde estava aquele inimigo misterioso e disse que iam precisar usar jeitos sujos para capturá-lo vivo. Do outro lado, Xiao Chen achava que as coisas estavam indo bem. Os elixires centenários que ele tinha encontrado eram perfeitos para fazer remédios. O único problema era que ele não tinha um forno alquímico. E sem isso não dava para começar. De repente ele sentiu algo estranho. Olhou ao redor da sala e percebeu uma mudança sutil no espaço. Com cuidado se aproximou da porta e segurou a maçaneta com firmeza. Quando abriu, encontrou Long Yuan parada na porta, sorrindo. Ela disse que dessa vez a reunião dos ex-alunos seria muito especial e que ia acontecer no restaurante mais caro e chique da cidade. Xiao Shen ficou surpreso de ver Murong Xiaoyu ali porque ela não era sua colega de classe. Murong Xiaoyu explicou que ia com a irmã dela e que isso era normal. A senhora comentou, rindo, que na universidade tem veteranos para todos os gostos, tipo no mercado onde você pode escolher o que quiser. Essa comparação fez Xiao Shen rir bastante. O jovem então falou que tinha 3 pílulas no quarto dele que podiam restaurar energia e que seriam perfeitas para o Sr. Murong. Murong percebeu que Xiao Shen tinha habilidades incríveis, porque ele conseguia mandar vibrações sonoras pelo espaço, e isso era algo realmente assustador. Agora, até Murong Cheng não duvidava mais que Xiao Chen vinha daquele templo antigo, porque as relíquias do fundador não poderiam estar com qualquer pessoa. Murong Hai confirmou que nunca duvidou das origens de Xiao Shen e achava que era importante ficar perto dele naquele momento. Do lado de fora, 2 jovens, Lu Feng e Jin Tangao, estavam perto de um carro caro. Um deles reclamava que não queria perder a reputação ao conhecer uma garota bonita. O outro disse que não devia se preocupar muito, porque aquela garota já
já tinha noivo, e esse noivo era o próprio deus da guerra, conhecido como Marte. Jin Tangal pensou baixo que talvez o amigo não soubesse, mas Marte já tinha sido recrutado. Recentemente, uma família poderosa ligada a Zhou Feng ficou tão chocada com uma notícia que ficou sem saber o que dizer por alguns segundos, mas o amigo dele sorriu e falou que logo tudo ficaria claro. Enquanto isso, Marte estava sofrendo, mas não ia perder a chance de aproveitar o favor da garota. Os meninos já estavam prontos para ir à reunião dos ex-alunos e Murong Xiaoyu acenou feliz para eles, cumprimentando todo mundo. Ela contou animada que aqueles garotos eram alunos do último ano muito legais e que já tinham sido convidados para atuar em filmes no primeiro ano da faculdade. Jian Tangal era especialmente popular entre eles. Long Yuan também cumprimentou os conhecidos, sorrindo, e falou que fazia tempo que não os via. Xiao Chen ficou quieto observando tudo o que acontecia. Jian Tangal ficou meio sem jeito com a atenção das meninas e disse que podia recomendar a irmã de Xiao Yu para algum diretor. No fundo, ele pensava que não se importaria de levar a menina para casa e se divertir um pouco porque não aproveitar a chance. Então, o garoto convidou Xiao Yu, Long Jaewen e os outros para se sentarem, mas Murong Xiaoyu percebeu um pouco de ironia no tom dele e não gostou, sabendo que já não era mais uma criança. Jian Tangal riu e disse que esperava que ela não ficasse brava, porque aquela ia ser a noite em que ele finalmente cresceria. Ele se ofereceu para acompanhar as moças, sentando no banco de trás com elas. Nesse momento, Murong Xiaoyu puxou a jaqueta de Xiao Shen para perto e disse que queria que ele se sentasse ao lado dela para se sentir mais seguro. Xiao Shen concordou com calma e se sentou entre os amigos, pronto para protegê-lo se precisasse. Enquanto isso, Yantano ficou com raiva, surpreso com essa virada inesperada, e já começava a se arrepender de que Xiao Shen tivesse aparecido. O patriarca Wu descobriu que Xiao Chen esteve fora por 7 anos, voltou de repente e derrotou facilmente Wu Wen Yaliang e a poderosa família Qi. O guarda falou que Xiao Shen teve um passado difícil, mas agora ele já era nível mentor, conseguia parar uma bala com as próprias mãos e derrotar lutadores fortes como Wu Wen Yaliang e Qi Hang sem esforço. Ele também notou que o chefe da sociedade, Xing Long, Murong, respeitava muito Xiao Chen. O patriarca Wu achou que talvez Xiao Shen tivesse ido visitar algum lugar especial. Mestres com esse nível são super raros, então não podia ser permitido. O garoto se virou e falou que precisavam descer rápido para o porão da masmorra. Lá tinha um sarcófago de dragão onde descansava uma espada antiga, cheia do poder de um dragão, trancada com uma pílula de ouro. A sorte e a riqueza da família dependiam dessa relíquia. As inscrições no sarcófago mostravam segredos antigos sobre como conseguir a imortalidade. No passado tinha muita energia espiritual e as pessoas podiam chegar ao topo da perfeição, mas um dia alguém usou uma magia poderosa que separou os humanos da energia espiritual. Desde então, ninguém conseguiu mais evoluir. Porém, segundo uma profecia, a cada 900 anos, a ordem volta, a energia espiritual retorna e surge uma chance de ultrapassar os limites comuns e alcançar a ascensão. Mesmo que o mestre não acreditasse sempre, o caso do fundador da família Xingou mostrava que ele visitou um lugar proibido e voltou diferente. As inscrições eram muito antigas, e a espada era um artefato incrível, talvez de um ser celestial. Coisas estranhas começaram a sair da espada, como se o céu e a terra estivessem se conectando de novo. Talvez, com essa espada, eles conseguissem o que queriam, e Muhammad Haai só ficaria com inveja, sem conseguir fazer nada. De repente, a espada brilhou com uma luz forte que iluminou todo o porão. Os guerreiros ficaram confusos, perceberam que a espada estava despertando e precisavam sair rápido para tentar controlar essa força. Enquanto isso, um carro preto parou perto de um prédio numa das áreas mais chiques de Zhengzhou. Murong Xiaoyu comentou com surpresa que aquele era o lugar mais importante da cidade e que devia ter muitas garotas por lá. Xiao Shen sentiu uma energia forte, parecida com a que vem de uma espada divina, e se perguntou por que tem tanta energia parecida assim no mundo de hoje. Mas essa sensação sumiu rápido, como se alguém tivesse trancado a fonte desse poder. Naquele instante, o garoto fechou os punhos, lembrando que na vida passada quase dominou um estilo de luta chamado Big Deep Dipper. Agora ele sabia que ia achar as 7 espadas divinas. Depois, ele tentou descobrir de onde vinha exatamente aquela onda de energia. Enquanto isso, as garotas receberam eles vestidas com roupas de coelhinho, tudo no estilo cosplay mesmo. Elas cumprimentaram os convidados bem animadas e disseram que eles tinham chegado ao lugar certo. Murong Xiao olhou curioso para o amigo e perguntou se ele já tinha namorada. Xiao Shen respondeu tranquilo que já teve uma namorada uma vez.
Nesse momento, o organizador apareceu e avisou que o quarto que Jantang Hao tinha reservado já estava pronto para receber o pessoal. As pessoas presentes cumprimentaram Jantang Hao, que estava atrasada. As meninas ficaram super felizes de vê-lo, porque faz tempo que não se encontravam e sentiram falta dele. Elas se juntaram em volta dele, querendo saber tudo o que ele andou fazendo. Murong Xianyao também entrou na sala e cumprimentou todo mundo com uma alegria. As garotas repararam que tinha alguém com ele que elas não conheciam. Murong Xianyao falou que era seu irmão, Xuan, e o apresentou para elas. As moças acharam o cabelo dele diferente, mas que combinava bastante, e disseram que ele era muito bonito. Chantang levantou o copo, pediu desculpas pelo atraso e disse que precisava tomar 3 copos de castigo. Murong Xiao Yu, animada, levantou o copo e falou que, claro, eles iam começar. Lu Feng tomou os copos e ficou olhando com malícia para os apresentadores. Long Jianwei recusou a bebida, olhando para baixo, deixando claro que não queria participar disso. Hannant disse que em reuniões de alunos todo mundo bebe e não dá para recusar, porque é uma punição por chegar atrasado. A garota ficou indecisa por um momento, sem saber o que fazer, mas Xiao Chen calmamente pegou o copo dela e falou que se ela não quisesse beber, ele bebia por ela. Chantan Hao quase perdeu a paciência, porque essa pessoa sempre atrapalhava seus planos e isso já estava irritando ele. Xiao Chen ainda disse que Murong Xiaoyu também não ia beber, porque ainda era cedo para ela. A moça reclamou, dizendo que já era adulta e queria manter o clima animado da festa. Jiantuz então olhou para Shaoxin. Com um sorriso meio zombador, alguém perguntou se ele realmente ia beber tudo sozinho e que era melhor parar de fingir ser quem não era. Mas Shaoxin não respondeu. Ele só abaixou a cabeça e ficou sério. Depois disso, calmamente, ele pegou uma garrafa grande que estava na mesa e começou a beber de um só gole, esvaziando a garrafa rapidinho. Todo mundo ficou parado, surpreso demais, porque o que ele fazia parecia impossível. Jantangou ficou tão chocado que ficou sem saber o que falar. Lu Feng também não acreditava no que via. Mas Shaoxin bebeu tudo até a última gota, sem mostrar nenhum sinal de cansaço. Ele comentou que o gosto não era dos melhores, mas dava para aguentar. Murong Xiaoyu falou animada que o irmãozinho dela era incrível e que ele tinha muita força. Long Yan, que vinha de uma família rica, pensou surpreso que Shaoxin parecia com os mestres Kunlun, que eram famosos por aguentar muito álcool sem problemas. Todo mundo na sala bateu palmas. Todos concordaram que ele tinha se comportado como se fosse o próprio Baco, o deus do vinho. Só Jang Tango não ficou feliz, porque a noite não estava indo do jeito que ele queria. Ele foi até uma das garotas com um jeito arrogante e perguntou frio sobre o comandante da segurança, chamado Shen. A garota respondeu perguntando por que ele queria saber disso. O jovem explicou que precisava ficar de olho num garoto que, segundo ele, parecia estranho, e pediu para chamar Shen para cuidar disso. Ele apontou para Xiao Shen, que só olhou para ele com calma e confiança. A recepcionista concordou devagar e garantiu que iam cuidar do pedido, e que o jovem não precisava se preocupar. Jang Tango percebeu tudo isso. Na cabeça do irmão Shen, que era medalhista de ouro e um lutador famoso, aquele novato cheio de si certamente levaria uma lição. Só que, na hora, o próprio Shen estava descansando em outro lugar. A reunião estava rolando, com várias garotas prestando atenção, quando uma recepcionista entrou correndo, toda preocupada. Ela contou que alguém tinha desrespeitado o Sr. Jiang Tenghao e que era preciso agir para colocar as coisas no lugar. Chen ficou bem surpreso ao saber que alguém tinha sido ousado assim enquanto ele não estava, e ficou curioso para descobrir quem era. A mulher explicou que o lugar estava cheio de alunos da Universidade de Teatro, e entre eles já tinha algumas pessoas bem conhecidas. Chen ficou animado, porque aquele pessoal parecia interessante, e as garotas deixavam tudo ainda melhor. Ele falou firme que ia pessoalmente ver quem tinha coragem de desafiar o Jiang Tenghao no território dele. Enquanto isso, Tia Chen percebeu um grupo chegando e já ficou em alerta, esperando uma confusão. Logo, um bando entrou na sala, andando com um jeito de quem queria encrenca. Chen não escondeu que achou as garotas bonitas. Yan Tengou ficou feliz ao ver uma velha amiga e achou que a situação ia acabar a favor dele. Ele convidou Chen para tomar uma bebida. Yan Tango mandou Shen sentar onde quisesse e relaxar, mas de repente empurrou ele de lado, bagunçando tudo e deixando todo mundo meio perdido.
Shen sorriu e olhou para Murong Xiaoyu. Então, ele fez uma pergunta meio provocativa sobre a idade dela e se tinha namorado, querendo deixar ela sem graça, esticando as mãos para ela. Murong Xiaoyu ficou meio assustada e confusa, mas Xiao Shen logo entrou para defender. De repente, Shen empurrou com força a mão do cara mal educado, que recuou para o lado. Shen, irritado com tanta falta de respeito, falou que aquele tipo de atitude não podia acontecer. Ninguém tinha coragem de desafiar ele antes. Ele ficou bravo e disse que o cara tinha pedido por isso e que era hora de descobrir quem era mais forte. Xiao Shen respondeu com um sorriso frio, dizendo que era melhor o cara ficar de fora e não se meter. Todo mundo ficou tenso. O que Xiao Shen falou parecia uma provocação e uma coisa meio arriscada. Jian Tanghao murmurou que Xiao Shen não tinha medo e não sabia com quem estava mexendo. Shen tentou falar que o menino estava copiando as palavras dele, então fechou o punho e sacudiu para mostrar quem mandava. Morong Xiaoju assistia nervosa, com o coração batendo rápido porque sentia que ia rolar uma briga. E Wen ficou chocada. Parecia que Xiao Shen era mais fraco que Shen e a situação podia sair do controle. Mas, de repente, aconteceu tão rápido que ninguém conseguiu reagir. Xiao Shen deu um tapa forte no rosto de Shen. Jian Tanghao ficou chocado. Parecia impossível aquele cara vencer seu amigo forte. Mas Xiao Shen balançou a mão mostrando desprezo, com uma cara séria e confiante. Shen caiu no chão, todo desorientado sem acreditar no que tinha acontecido. Todo mundo ficou parado, surpreso e sem saber o que pensar. Até Jian Tanghao perdeu a confiança naquele momento. Xiao Shen olhou para os amigos de Shen e percebeu que eles usavam o estilo Hongar, então eram da família Xinlong. Os bandidos confirmaram isso. Calmamente, Xiao Shen mandou que levassem Chen embora e prometeu contar tudo pessoalmente para o senhor Murong. Morong Xiaohi ficou chocada e indignada com o que tinha acontecido. Talvez ninguém soubesse quem ele realmente era e como ele tinha coragem de levantar a mão para Chen. Long Juan olhou com cuidado para o derrotado Jian Tanghao. A mulher disse que aquilo não ia acabar ali, que tudo tinha sido provocado. Xiao Shen viu que eles não eram bem-vindos ali e estava quase indo embora. Mas Murong Xiaohi quis ir junto. Jian Tanghao não acreditava. Pela primeira vez, uma garota o escolheu em vez de outro, e ele agora queria humilhar as duas e conquistá-las a qualquer custo. Depois, os meninos chegaram no centro. Murong Xiaohi tentou deixar o clima mais leve e pediu ao irmão para não ficar bravo. Animada, ela escolheu roupas para ele, achando que iam ficar legais na amiga. Mas, de repente, ele ouviu uma voz conhecida falando de forma irônica que o casaco era da Tienice e custava 16 mil jantan. Hou voltou ao salão, tentando fazer Xiao Shen parecer mal, dizendo que ele não tinha dinheiro para comprar um casaco daquele preço. Lu Chuchu Lu Fang tentou entrar na conversa para acabar com a confusão, mas Jian Tanghao estava decidido. Ele tirou a mão de Lu Chuchu e se aproximou dos meninos. Murong Xiaohi olhou para ele surpresa com a falta de respeito dele com os outros e falou que só porque alguém não podia pagar não significava que a coisa não valesse nada. Mas Jian Tanghao não respondeu e pegou um mapa, dizendo que era justamente por isso que não precisava explicar nada. Então, ele falou que queria comprar todas as roupas do lado esquerdo da loja e pediu para embalar tudo. Lu Feng só suspirou, sabendo que tentar convencer Jian Tanghao era inútil. Enquanto isso, um homem mostrava um relógio Paburi que valia $1000, vestia um terno Tiffany e calças caras, além de sapatos feitos na Europa que custavam $30 mil. Ele também tinha um cartão de crédito com um limite de 10 milhões. Tudo isso mostrava que ser rico era incrível. Ele convidou as meninas para tomar um drink com ele. Mas Murong Xiaoyu percebeu que riqueza não era algo raro, e Jian Tanghao só queria parecer que não ligava para isso. Xiao Shen comentou que era melhor eles irem para outra loja, porque ele não tinha nada bom. Jian Tanghao então falou para o vendedor que queria comprar tudo o que tinha na sala. A vendedora ficou surpresa e perguntou se tinha escutado certo. Ele confirmou e disse que podia pagar fácil. As meninas acharam que ele não tinha o que fazer e que isso era exagero. Lu Feng percebeu que Jian Tanghao nunca tinha agido assim antes e parecia que ele estava deixando a emoção tomar conta. Xiao Shen pensou que ele talvez estivesse com ciúmes. De repente, um homem entrou na sala e chamou a atenção de todo mundo. Ele chegou perto da senhorita Murong Hong e perguntou se ela ainda queria o terno que tinha acabado de guardar. Xiao Shen ficou surpreso ao perceber que aquelas roupas eram as mesmas que ele usava quando voltou do reino celestial de Murong Hong. Xiao Yu confirmou, dizendo que aquelas roupas realmente eram dele.
O homem então falou que se aquelas roupas fossem mesmo do cavaleiro, ele queria muito conhecê-lo. Ele se apresentou como Yu Rongsheng, presidente da Sociedade da Pérola Pura, e disse que queria comprar aquelas roupas por 100 milhões. Zhang Tanhao e Lu Feng ficaram boquiabertos, sem acreditar no preço. Murong Xiaoyu também ficou chocada, não esperava aquilo. Long Yiwen ficou sem palavras, porque aquilo parecia inacreditável. Enquanto isso, Murong Sheng tomou uma pílula mágica que brilhava azul, e uma aura forte tomou conta do lugar. Ele sentiu uma força enorme passando pelo corpo, como se fosse óleo quente. Ficou se perguntando que tipo de pílula milagrosa era aquela. De repente, Murong Sheng entrou e lembrou o pai que ele tinha que falar algo para o ancião Shen. Explicou que o ancião também tinha tomado aquela mesma pílula, mas com a filha dele perto. Murong Heng achou que, por isso, a filha devia conhecer bem a pílula e precisava vê-lo. Quando um amigo ia abrir o pote da pílula, a neta avisou que podia ser veneno. Ele disse que não, que aquele remédio não tinha efeitos ruins porque não era feito com tecnologia moderna, mas sim por um mestre antigo. Murong Heng confirmou que o remédio veio de um mestre do antigo templo e que era preciso estar perto dele. O ancião disse que no futuro eles deviam tentar atrair o mestre para o lado deles. Sheng e a neta ficaram surpresos, não acreditando que aquele homem fosse tão poderoso. Enquanto isso, no shopping, todo mundo ficou espantado que aquelas roupas custassem 100 milhões. Zhang Tanhao disse para Yu Rongsheng que ele estava enganado porque aquelas roupas não valiam tudo isso. Mas Yu respondeu que eles nem conheciam o jovem e que se não conhecessem, ele nem deveria estar ali. O garoto explicou que fazia parte da União Zhan e tinha certeza de que o outro jovem era um trapaceiro. Por isso, foi avisar Yu Rongsheng preocupado. Mas o presidente nem quis saber e mandou tirar o homem dali o mais rápido possível. Gentango entrou em pânico e começou a achar que seu tio estava enfeitiçado, porque aquele cara com certeza era perigoso. Mesmo assim, os guardas avisaram para ele ficar quieto, senão as consequências seriam muito sérias se alguém se aproximasse. Enquanto era arrastado, o homem tentava resistir com todas as forças, sem acreditar que estava sendo expulso. Yu Rongsheng, cansado, enxugou o suor da testa, já irritado com aquele cara insistente. Sha Yaochen percebeu que o homem só queria conversar. Ele contou que quando encostou sem querer no terno de Sha Yaochen, os sintomas da doença que tinha sumiram na hora. Ele queria comprar o terno de Murong. Sha Yu ficou surpreso, dizendo que o terno do irmão estava incrível, mas parecia bem caro. Mesmo assim, o jovem disse que a roupa não estava à venda e pediu desculpas. Depois disso, o homem virou de costas e foi embora, só levantando a mão como despedida. Nesse instante, o terno do jovem herói foi puxado por uma força estranha e correu sozinho para o ringue, como se fosse mágica. Yu Rongsheng ficou em choque sem acreditar no que via. Sha Yaochen explicou que ninguém queria ficar com a roupa, só estavam guardando até devolvê-la. Ele também disse que estava disposto a ajudar a curar a doença de Yu Rongsheng. Cheng não acreditava, já que os médicos tinham desistido dele, mas assim que encostou na roupa, sentiu um alívio na hora. O jovem herói disse que não era nada demais. O homem agradecido falou que se ficasse curado de verdade, ficaria em dívida com ele pro resto da vida. Enquanto isso, em outra área, Zhang Shou Shihan exigia que o pai se vingasse, porque o que tinha acontecido era inaceitável para ele. Mas Qiang, o pai, disse que não esperava que o filho fosse derrotado tão fácil com um só golpe. Mesmo assim, falou que a vingança era necessária e que se o inimigo não aparecesse, ele mesmo iria atrás dele. Ele e a família ficaram ricos estudando as técnicas dos 5 demônios, que são passadas de geração em geração. Por causa disso, a imobiliária deles só cresce. Esse espírito é um antigo guerreiro conhecido por ser muito feroz, e por isso ganhou o apelido de Demônia da Batalha. O avô Qishão chamou para vengar a criança. O jovem ficou todo animado, dizendo que ele era incrível, com os olhos brilhando de empolgação. Naquele momento, o Demônio da Batalha apareceu da sala. Tishang mandou ele encontrar Xiaoshen e acabar com ele. A criatura sombria respondeu com raiva, dizendo que estava pronta para obedecer. Enquanto isso, Xiaoshen tinha outra reunião importante. Yu Rongsheng apresentou a filha, Xiao Xiao, que hoje é gerente-geral da associação Yangyang. A garota olhou bem para o herói e perguntou quem era o pai dele. Ela logo agiu com desprezo porque sabia que estava diante do mestre Xiao Xin, o dono do traje milagroso, que tinha concordado em curá-lo. O herói explicou que, para fazer a acupuntura, precisava de várias agulhas de prata,
e se tivessem, também poderiam pegar algumas pedras espirituais. Murong Xiao diz que foi uma surpresa descobrir que o irmão mais novo sabia curar. Long Yuan também achou incrível, porque Xiao também usava acupuntura. Xiao contou que, antigamente, os guerreiros não só treinavam, mas também aprendiam a cuidar da saúde. Sabiam curar outras pessoas, fazer remédios e praticar acupuntura. Mesmo assim, ela se virou para o pai, brava, questionando se ele tinha noção do que estava fazendo, já que aquele cara nem tinha licença médica e parecia um impostor. Ela disse que ninguém conseguiria curar aquela doença, nem os melhores médicos. Xiao Shen ficou quieto, e os amigos ao redor se surpreenderam com a reação dele. Yurong Sheng, meio na dúvida por causa da filha, disse que queria entender até onde o professor conseguia ir. Xiao Shen admitiu que não tinha tido muito sucesso com a acupuntura, mas falou que, se não confiassem nele, poderiam usar as pedras espirituais de Yurong Sheng no tratamento. Yurong disse que tudo bem, mas confessou que nem sabia o que eram essas pedras espirituais. O herói explicou que eram antigas pílulas de jade, tiradas das grandes montanhas da região, e que tinham poderes sobrenaturais. No campo de artes marciais, Yurong Sheng percebeu que tinha muitas jades guardadas e pediu para a filha trazer algumas. Murong Xiao ficou muito irritado, achando que aquele homem era maldoso, mas confiando no irmão, aceitou ajudar por pura bondade. Long Yuan comentou que dava para entender a desconfiança, já que Xiao Shen era muito jovem e parecia difícil acreditar que ele realmente sabia fazer acupuntura. Enquanto isso, o jovem resolveu descansar um pouco. Ele pensou na forte energia que tinha sentido da espada antes, mas agora quase não sentia mais nada. Foi aí que algo estranho aconteceu. Xiao Xiao ficou em alerta na mesma hora, e Xiao Shen percebeu que tinha algo muito errado. Seu coração começou a disparar. De repente, um demônio apareceu na frente dos meninos, exigindo que Xiao Shen saísse dali porque sua hora havia chegado. Murong Xiao se agarrou à amiga, apavorado, sem entender que tipo de monstro era aquele que surgiu do nada. Um homem tentou acalmá-los, explicando que aquele era o espírito de um guerreiro que morreu numa grande batalha, um espírito inquieto de guerra. Xiao Xiao e o pai ficaram paralisados de medo. A menina então gritou para os seguranças vir rápido. O demônio, ao olhar ao redor, viu que havia mulheres muito bonitas por perto e achou isso uma vantagem. Ele até pensou que seria ótimo arrancar a pele de uma delas, e só de imaginar isso, o corpo dele tremeu. A garota olhou para ele com pavor, os olhos arregalados de horror. Quando parecia que a situação ia fugir totalmente do controle, Xiao Shen empurrou o inimigo para o lado com firmeza. O garoto não entendia como o espírito tão cruel podia estar ali naquele lugar. O demônio, animado com a resistência, achou que aquela luta prometia ser divertida. Disse ainda que algumas pessoas morrem só de sentir a presença da morte que vem dele, mas que agora parecia ter encontrado um oponente forte de verdade. O jovem respondeu com firmeza que diante dele só havia um espírito. Era triste saber que ele não poderia renascer, mas Xiao Shen queria ajudá-lo. O espírito perguntou com desprezo se isso era verdade, já que tinha vagado por muitos lugares, até pelo inferno, e ninguém nunca o aceitou. Agora ele estava ali com a família, mas mesmo assim se sentia rejeitado. Ele era um ser celestial, e o demônio percebeu que realmente não tinha lugar para ele em nenhum canto. O homenzinho ao lado dele disse que podia ajudar, o que soou até engraçado. Xiao Chen ficou completamente chocada, e Yurong Sheng também. Murong Shen estava apavorado, mas Long Yan tentou acalmar, dizendo que não precisava ter medo, pois tinha certeza que Xiao Chen ia vencer. O mestre deles falou que o demônio logo seria mandado para o submundo, sem que eles precisassem fazer nada. O demônio deu uma risada forçada e disse que essa era a melhor piada que ouviu em 1000 anos. Ele duvidava que aquele rapaz conseguisse enfrentá-lo. Xiao Chen então respondeu concentrando energia nas mãos e disse que nunca se deve desistir antes do final. Ele abriu os olhos com um olhar decidido e lançou uma técnica de gelo que assustou todos ali. O demônio ficou sem acreditar no que via, achando o poder de Xiao Chen impressionante. O jovem, com voz firme, ordenou que o inimigo fosse para o submundo e renascesse de uma vez. O demônio não respondeu, mas seu olhar perdeu a força.
Um momento depois, caiu de joelhos e agradeceu pela misericórdia, prometendo obedecer e dizendo que lamentava por ter incomodado. Enquanto isso, um carro vermelho de luxo parou perto do prédio. O homem dentro ficou confuso, achando estranho ver que estavam fazendo um ritual para o demônio da batalha, e de repente ele simplesmente se levantou e foi embora. Yuron-chan agradeceu de coração ao Shao-chan pela ajuda. Se não fosse por ele, sua filha já teria morrido. Ele não tinha mais dúvidas de que Xiao-chan era mesmo forte e capaz de enfrentar até um espírito de guerra de 1000 anos. Xiao-chan ainda estava surpresa, sem conseguir acreditar no que tinha visto. Parecia até um sonho. Enquanto isso, Morongo Xiaoyu virou para o irmão e perguntou se tinha entendido direito que o inimigo era chamado de demônio da batalha. O irmão confirmou, dizendo que sim, era um demônio maligno que precisava devorar várias almas por ano para continuar existindo. Yuron-chan já tinha ouvido falar disso antes. Eles realmente tinham algumas pedras de jade afiadas, que ele tinha pedido especialmente ao templo taoísta no Monte Longo. Xiao-chan mostrou uns lingotes brilhantes e perguntou se serviriam. Xiao-chan analisou com atenção e disse que dificilmente aquilo poderia ser chamado de pedra espiritual, mas reconheceu que era difícil encontrar pedras como aquelas no mundo moderno, então ele jogou uma delas no chão.